Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live positiva aqui do meu perfil. E hoje para falar de um assunto muito importante, sobre recolocação profissional e dicas para você conquistar um novo emprego. Nós sabemos que está difícil, né? Enfrentamos aí 2 anos de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas ficaram sem a oportunidade, né? Porque muitas empresas tiveram que fechar a sua porta. Mas, aos poucos, vamos voltando ao normal. Aos poucos, as coisas vão voltando e as oportunidades vão chegando também para você. Para que você possa, né, voltar a trabalhar com dignidade. E hoje nós vamos receber o consultor Diego Batista. Daqui a pouquinho ele deve estar acessando aqui conosco. Maravilhoso, viu? Pronto. Reconectando. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Aguardando então o Diego, que vai participar aqui conosco. Ele que é consultor e também diretor da Van Gogh Consultoria. E vai estar dando dicas para as pessoas conquistarem um novo emprego. Gente, esse assunto é sensacional. Você que está desempregado, você que está desanimado por só receber não, você que está já sem motivação de correr atrás de uma oportunidade, essa live é para você. Então, daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui conosco para falar sobre esse assunto de recolocação profissional. Se você conhece alguém que está realmente desempregado, que está precisando de uma oportunidade, esse assunto aqui dessa live hoje vai ajudar com certeza. Separei várias perguntas para ele dar dicas de como montar um currículo, de como não desanimar no não, né? É fácil, a gente recebe vários nãos, às vezes nas propostas, mas é uma forma também de você não desanimar, né? De você continuar insistindo que uma hora o seu sonho, a sua oportunidade vai chegar. Quando você menos esperar, ela vai chegar. E isso que importa, gente. Então, antes da gente então começar, aguardando a chegada aqui do Diego, eu vou trazer alguns dados para vocês sobre a situação do emprego no nosso país. Recentemente, né, foi apresentado alguns dados do IBGE e também do IPEA, e estamos caminhando para uma retomada, por um crescimento, né, na busca por emprego. E isso é muito bom. Isso é muito bom, afinal passamos 2 anos aí, né, com muitas empresas tendo que fechar suas portas, com muitas empresas tendo que mandar seus trabalhadores embora, e agora as coisas estão voltando a todo vapor. Novas empresas estão surgindo, né, novas propostas de emprego, então essa é a chance de conquistar um emprego, essa é a chance agora de conquistar uma oportunidade. Né, as coisas já estão voltando ao normal, graças a Deus. Então, agora é a hora de você se aprimorar, de você buscar um curso, uma capacitação para você ficar ainda melhor. Gente, é muito importante não deixar a peteca cair, não desanimar e falar, vou esperar surgir uma boa oportunidade, e a gente fica esperando, deixando para lá. E quando você menos espera, a oportunidade bate na sua porta. Mas às vezes por conta de uma capacitação que seja, por conta de você não falar inglês ou por conta de você não dominar algum curso, alguma coisa, aí você perde essa vaga. Então é muito importante estar aprimorando. Boa noite, tio Isael. Então, fica aqui sim um convite para você não desanimar, para você procurar capacitações. Tem muitos cursos, gente, na internet que são gratuitos para você estar aprimorando. Hoje em dia você pode fazer inglês vendo vídeo no YouTube. Você pode... Aí, Israel fala inglês, isso é muito bom. E hoje muitas vagas de emprego estão realmente procurando profissionais que saibam falar inglês, né? E isso é primordial, assim. Mas não vou lidar com clientes no internacional, mas não importa, gente. Hoje em dia as coisas estão se aprimorando cada vez mais. Muitos programas de computador são somente em inglês, então você tem que dominar o inglês, é fundamental, né? Nessa live de hoje a gente vai conversar com um consultor sobre
o que é fundamental, o que você precisa aprimorar, né, no seu currículo, o que você precisa buscar para você ser um excelente profissional e conquistar aquela tão sonhada vaga, né? Isso é fundamental. Eu recentemente tomei uma grande decisão na minha vida, né, que foi sair de um emprego que não estava me fazendo bem. Eu realmente não estava tendo tempo para minha família, não estava tendo tempo para mim. Então foi uma decisão muito difícil, mas que eu pesei muito, né, antes de tomar essa decisão. E estou agora em busca, sim, de uma nova oportunidade, em busca de algo melhor. Mas para isso também estou me capacitando, né? Estou buscando aprimorar o meu conhecimento. Eu tenho percebido que as empresas estão bastante exigentes, né? Eles não querem só pessoas com experiência, eles querem pessoas que saibam realmente colocar aquilo na prática. Então, um curso, um marketing digital, hoje em dia é fundamental para quem quer trabalhar com redes sociais. Se você não tem uma pós em marketing digital, a empresa te descarta. Por mais que você mostre as suas experiências, né? A gente percebe que isso tem sido uma grande exigência. Tem empresas que já colocam na vaga lá, né, as competências que eles querem. E você tem essas competências, né? O que você está buscando? Então é isso que a gente vai conversar com o Diego, que já está na área. E dessas dicas fantásticas. Olá, Diego, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir tranquilo Tudo aí? jóia. Perfeitamente. Tá ótimo, então. Meu áudio tá bom também? Tá perfeito, tá perfeito. Tô conseguindo ouvir perfeitamente. Que ótimo. Eu estava falando agora no início, né, abrindo um pouco sobre a situação que nós estamos acompanhando no nosso país, né? Ainda existem 12 milhões de desempregados. Apesar, né, desse número ainda muito alto, muitas pessoas estão conseguindo, né, novas oportunidades. A gente vê Uhum, agora que surgiram várias vagas de emprego, o tempo inteiro tem novas empresas surgindo. Então, oportunidade não falta, né, Diego? verdade, é verdade. Nós estamos vivendo num momento agora de uma retomada, digamos assim, né? Nós vivemos aí praticamente quase 3 anos de um momento de crise, né? Não foi uma crise só para algumas pessoas, foi uma crise para todas as pessoas e as empresas vieram também a ser afetadas no meio de todo esse processo. Só que agora a gente está começando esse retomar, aquilo que muitas pessoas estão utilizando como um novo normal, né? Então a gente está começando agora a entrar nesse novo cenário, nesse novo momento, em que as empresas estão começando a criar mais confiança, então estão começando a abrir novas oportunidades, novas vagas, mas também, em compensação, estão exigindo, e eu ouvi essa sua fala, foi perfeita, as empresas estão exigindo cada vez mais dos seus futuros colaboradores. Então agora, é o que eu sempre gosto de falar e frisar, no mercado de trabalho já não existe espaço para amador. Agora ficou pior a situação. Então, agora, investir na empregabilidade, investir em conhecimento, investir em desenvolvimento de novas competências, seja elas técnicas e até mesmo comportamental, virou algo essencial. Agora é uma questão mesmo de sobrevivência nesse novo mercado. É verdade. E esse assunto que nós vamos falar, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, né? Uma boa noite para vocês. Eu quis trazer esse assunto na live positiva, porque aqui nessa live a ideia é motivar as pessoas para que as pessoas não percam a esperança, para que as pessoas saibam que elas são capazes, que elas têm, né, elas podem conquistar, principalmente uma vaga de emprego, né? Hoje em dia, que é algo. Eu fiz até uma enquete, Diego, recentemente, e assim, muitas pessoas, quase 100%, conhecem alguém que está desempregado, né? E metade está trabalhando e outra metade não está trabalhando, que responderam a enquete aqui no meu perfil. Uhum. Então a gente percebe que é um número ainda muito alto, né, de pessoas que estão desempregadas e que estão ainda sonhando com essa tão grande oportunidade. E para começar, eu queria que você se apresentasse, então, quem é o Diego, o que você faz? Tá ótimo. Então, eu me chamo Diego Batista, eu tenho 28 anos de idade, sou administrador de formação, sou especialista na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, também sou analista comportamental, então dediquei um período aí da minha vida para estudar o comportamento humano, né, auxiliar as pessoas nessa identificação do seu perfil comportamental
e no desenvolvimento profissional. Eu também sou professor, né? Dou aula em 2 instituições aqui no Distrito Federal. Além disso, também tenho uma empresa na área de consultoria voltada para ajudar a desenvolver negócios. E, paralelo a isso, também realizo orientação de carreira, processo de recolocação profissional, né, de pessoas que estão aí buscando se recolocar no mercado de trabalho ou até se mesmo colocar. São pessoas que muitas vezes estão aí buscando uma primeira experiência ainda, né? Então, um pouco do trabalho aí que eu faço, já tem mais aí de 6 anos que eu estou nessa área de gestão de pessoas e que é a minha paixão. Eu que vim de área financeira, depois me especializei na área de pessoas, então a minha grande paixão é essa, transmitir o meu conhecimento, acho que muito também por conta dessa questão da sala de aula, mas além de transmitir o conhecimento, ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais competitivas nesse mundo que cada vez mais, cada ano que passa, fica mais concorrido e cada vez mais exigente também. Muito bom. Então, gente, vamos falar com um especialista aí na área, um consultor para dar dicas. Se você conhece pessoas que estão desempregadas, que estão desmotivadas, né, que já receberam muito nãos de empresas, manda essa livezinha, pega o aviãozinho aqui, manda para essa pessoa para ela não desanimar, que quem sabe, né? Ela sai daqui motivada aí para correr atrás do que ela realmente merece, não é verdade? Verdade. Então, para começar, Diego, como é que você avalia o mercado de trabalho, né, nesse período da pandemia, em que muitas empresas fecharam e que agora está retomando aos poucos? Olha, quando a gente fala desse cenário de pandemia, a gente já está colhendo algumas consequências. Mas se tratando de mercado de trabalho, nós tivemos algo que assim foi desastroso, que foi a quantidade de empresas que fecharam as portas e que tiveram, consequentemente, que mandar embora muitas pessoas. Mas nós também tivemos inúmeras empresas que começaram agora nesse processo. Então, segundo as últimas pesquisas, inclusive, o número de abertura de CNPJs no Brasil foi muito maior do que até mesmo o número de baixas de CNPJ. Então, aumentou-se ainda mais o número de empresas. Então, a capacidade empreendedora do brasileiro é algo que, de fato, está no sangue, né? Não tem para onde correr. E aí, muitas empresas surgiram nesse novo momento, nesse novo cenário. Só que, com isso, nós já vivíamos anteriormente, antes do advento do coronavírus, nós já vivíamos um momento um pouco delicado. Por quê? Porque existia oportunidade, mas faltava mão de obra qualificada. Então, as empresas estavam tendo inúmeras dificuldades de conseguir contratar uma pessoa que tivesse todas aquelas capacidades técnicas e comportamentais que elas pediam. Claro que nós tínhamos N empresas, aqui a gente é bom fazer esse paralelo, porque nós tínhamos empresas que estavam exigindo muito e pagando muito pouco, mas tinham empresas que estavam exigindo o básico, mas que não estavam localizando profissionais no mercado. E agora nós começamos a ter essa volta, esse boom novamente de novas oportunidades. Só que com isso veio um novo momento, mas com isso também veio novas exigências. E agora nesse novo cenário não vai existir mais aquele momento em que eu passei a pandemia inteira sem fazer nada. As pessoas tiveram que aproveitar desse momento, né, para se qualificar, para se aperfeiçoar, para que se preparassem para esse momento que a gente está vivendo agora, que é essa retomada. A economia está retomando, né? O mercado de trabalho está otimista com isso e vagas estão sendo abertas uma atrás da outra. Só que para isso a gente precisa ter qualificação necessária, né? E muitas pessoas surfaram, eu costumo dizer que surfaram na onda da pandemia, porque muita gente colheu algo negativo, que foi perda do emprego, muitas empresas fecharam, mas algumas pessoas aproveitaram desse momento para abrir negócios, se aproveitaram para se aperfeiçoar, e que agora, com essa nova retomada, estão colhendo aí resultados extremamente positivos, né? Sim, isso é fantástico mesmo, né? Eu acompanhei principalmente as boas notícias, né, durante essa pandemia, e o número de empresas, de pessoas que se reinventaram, sabe? Foi fantástico mesmo. Foi algo assim que eu fiquei impressionada. É a resiliência, né, de você saber se reinventar. E você tocou na questão, né, da capacitação.
nesse período, né, muitas capacitações estão sendo online, né? Tá aí a internet à Números. disposição das pessoas, né? De início, Diego, o que que você recomenda? A pessoa perdeu o seu emprego na pandemia, ou a pessoa saiu do emprego, né, por conta de alguma situação, pediu demissão do emprego. Qual é o primeiro passo que ela precisa fazer? Assim, qual é a primeira decisão A agora? primeira coisa que uma pessoa precisa fazer é traçar qual é o objetivo profissional que ela tem. Porque eu costumo sempre dizer, para quem não tem objetivo, qualquer caminho serve. E aí acaba que fica aquela pessoa que atira para todo lado. Então ela precisa ter um objetivo, ela precisa saber aonde ela quer chegar. Então ela faz uma análise daquilo que ela já tem de experiência, de bagagem, e qual o objetivo ela pode alcançar com aquilo. E se dentro daquela realidade dela, ela tem um objetivo que seja diferente, que ela precise estudar uma outra área, entrar num outro curso, alguma coisa desse sentido. Então, que ela faça para que ela consiga alcançar este objetivo. Agora, na pandemia, nós tivemos N empresas muito renomadas no Brasil que liberaram cursos de forma gratuita. Então, foi uma oportunidade muito grande e ainda tem empresas fazendo isso, né? Empresas grandes fazendo isso ainda. Liberando cursos gratuitos com certificação para que ajudasse as pessoas justamente nessa retomada. As empresas já estavam pensando nisso, que isso iria passar de fato, né? Graças a Deus está passando, né? Então a gente está passando aos poucos, mas está indo. Mas muitas empresas ajudaram nesse sentido, liberando cursos, com certificações e tudo mais. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ter um objetivo profissional. Ela precisa saber onde é que ela quer chegar. Para que assim ela trace qual a estratégia que ela vai querer fazer na carreira dela. Se vai ser uma estratégia de atingir um mercado a qual ela já tem experiência ou migrar para um outro mercado que ela ainda não tem experiência, mas que ela pode estar utilizando as suas competências dentro desse novo cenário. Mas o que eu sempre digo é, tendo objetivo, o restante do caminho não é que vai ser mais fácil, mas é um caminho que vai ter, digamos que, menos curvas, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu olho alcançando um objetivo específico. E é importante a gente ter esse objetivo, por quê? Porque durante o nosso decorrer da vida, a gente muda. Isso é natural. A gente muda, a gente quer sair de uma área, ir para outra, sair de uma empresa, ir para outra, isso é algo muito natural. Mas tudo isso tem que estar atrelado ao nosso objetivo. Aonde é que eu quero chegar? O que não pode acontecer é a gente passar anos, anos e anos e se ver deparando no momento em que o que é que eu fiz? E aí a gente parar e falar assim, eu não fiz nada. Por quê? Porque eu fui para tantos lugares, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada. Eu fiquei praticamente estacionado. Eu não me desafiei, eu não me aperfeiçoei. Porque quem está no mercado de trabalho, gente, também não tem garantia de nada. Essa é a verdade. A gente já sabe muito bem disso, né? Quem está no mercado de trabalho não tem garantia de nada. O mercado, do mesmo jeito que muda, ele muda não é só para quem está fora. Ele muda para quem está dentro também. E aí, se quem está dentro não se capacita, quando sai, a dificuldade é muito maior. Né? Então, esse objetivo, ele ajuda muito nesse norte. Ele faz com que as pessoas consigam alcançar mais fácil, se elas já tiverem a capacidade técnica, mas também consegue fazer com que elas olhem para o futuro com a perspectiva de que, se elas não têm essas capacidades, elas precisam se aperfeiçoar nelas. Fantástico. E a gente também está lidando com um momento agora, Diego, que é a famosa pressão emocional. Muitas pessoas, né, estão saindo com um emocional muito abalado. A síndrome de burnout teve um estouro muito grande. E além dessa questão da capacitação, as pessoas também precisam buscar, né, o seu autoconhecimento. O que você costuma passar para as pessoas, né, como consultor, em relação ao emocional? Porque a gente sabe assim, eu saí do emprego porque era tóxico, mas eu sei que eu posso achar um novo emprego que pode ser mais tóxico ainda, né? Ou eu fui mandado embora, estou abalado, estou agora sem esperança. É o que a gente vê, né? As pessoas ficam desmotivadas, né? O que você também passa para essas pessoas? Olha, o que eu costumo sempre falar é que motivação é algo intrínseco, isso é algo de dentro para fora. É muito fácil a gente ser motivado pelo que as pessoas falam, mas a nossa motivação ela tem que vir de dentro. Então, a minha orientação sempre para essas pessoas que se encontram, por exemplo, nesse momento, eu atendi inúmeras, agora atendo ainda inúmeras pessoas que estão passando por esse momento muito delicado, o que eu sempre falo é, olha, não existe tempestade que não acabe. Vai existir um momento certo para cada coisa. Talvez demore mais do que a pessoa almeje, mas a gente precisa conseguir lidar com a ansiedade.
Porque a ansiedade é uma doença do século, porque a ansiedade é excesso de futuro. A gente tem um excesso demais de pensar lá na frente, de querer chegar rápido, porque o que é o costume do ser humano? Olhar para o lado e ver que o outro conseguiu. Ah, mas o que foi que ele fez? Calma aí. Eu vou fazer a mesma coisa, mas talvez o que deu certo para ele não vai dar certo para você. Né? Então, eu costumo sempre fazer esse trabalho de, primeiro, eu tenho que me autoconhecer e perceber quais são os meus pontos que eu preciso desenvolver, ao nível de que eu, quando for para o mercado de trabalho, não tenha feridas abertas para que eu, de fato, consiga continuar. Porque às vezes a gente abre muitos buracos no meio do caminho e a gente entra no mercado de trabalho com esses buracos ainda em aberto. E aí é um problema muito sério, porque a gente leva essa problemática, porque não tem como, essa ideia não existe de separar o pessoal do profissional. Nós somos uma única pessoa, um único ser. Não tem como separar as duas coisas. E a gente leva isso para o cenário de mercado de trabalho. E hoje, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente entende que ele está cada vez mais competitivo, a gente leva as nossas feridas e às vezes a empresa não está disposta a nos auxiliar. E aí você tocou num ponto muito importante, que é da síndrome de burnout, que agora a gente entrou agora dentro das doenças relacionadas ao trabalho agora em janeiro de 2022. E a gente sabe que a síndrome de burnout ela está associada ao esgotamento físico e mental das pessoas através do trabalho, do excesso do trabalho. E a gente sabe que muitas empresas, infelizmente, não trabalham a questão da saúde mental e acabam fazendo com que as pessoas saiam doentes, adoecidas dos seus espaços. Então, o que eu sempre peço é, gente, existem N profissionais no mercado que auxiliam e ajudam as pessoas a não chegarem nesse caminho tão profundo, sabe? A chegar nessa síndrome que é tão crítica depois para poder a pessoa lidar, porque envolve tantas outras coisas, né? Dela desencadeia a depressão, que desencadeia a ansiedade, que desencadeia depois uma síndrome do pânico e por aí vai. Tem um monte de coisas relacionadas a ela. Então, o que eu digo é, se você não conseguir fazer um trabalho consigo mesmo, de se entender, de fazer uma análise com um profissional, né, com um consultor que te ajude, trazendo para você atividades que você possa estar fazendo relacionadas ao teu desenvolvimento, procure um profissional da área da psicologia para que, através de outras técnicas que eles são formados para isso, eles consigam ajudar nesse sentido. Porque a gente sabe assim, eu como administrador, eu não tenho como. Tem coisas que chegam até mim e eu falo, olha, isso daqui eu não consigo lidar, porque não é da minha alçada. E aí eu preciso indicar uma ajuda de um outro profissional. E para isso a gente tem pessoas juntas a nós que conseguem estar nos auxiliando nesse sentido, né? De estar trazendo ali um profissional da psicologia para estar fazendo um atendimento mais direto, mais assertivo. Mas, de fato, a saúde mental tem que ser algo cuidado o tempo inteiro. Não é só quando está desempregado, não é só quando está trabalhando, porque o corpo da gente fala mais do que a nossa boca. E muitas vezes a gente não observa os sinais. Né? Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. E trabalhar a ansiedade nesse período agora de pandemia, de que está desempregado, é essencial para você conseguir ter um norte. Parar de olhar para o problema e olhar para a solução. Qual que é a solução que eu vou trazer para a minha carreira? E aí eu paro de olhar para o problema, porque o problema ele me limita, ele me deixa cego muitas vezes, e ele não deixa eu enxergar o caminho que eu tenho que seguir. Então, olha sempre para frente. Olha, eu estou passando por esse momento agora, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Aí o povo até fala assim, nossa, Diego, mas às vezes parece tão fácil. Não é que é questão de ser fácil, é uma questão de realidade. Todo momento ruim, ele passa, assim como os bons também passam. Então, todo momento ruim, ele tem um período para acabar. E ele vai acabar. Né? Não sei quanto tempo vai demorar, porque cada pessoa tem o seu momento, mas a gente sabe que ele tem um momento para encerrar. A única coisa que a pessoa tem que ter é paciência, ter um objetivo e correr atrás desse objetivo e fazer a sua parte. Porque ela fazendo a sua parte, o resto do mundo conspira para que dê tudo certo, né? É verdade, é verdade. E é sempre importante mesmo procurar um profissional de saúde, se você está tendo esse esgotamento mental, se você também não... Porque às vezes a pessoa está tão assim aflita, tão ansiosa, que ela não consegue nem se concentrar numa nova capacitação, né? Então procure mesmo ajuda, né? Vale a pena, sim, um acompanhamento psicológico. Não tenha preconceito com isso, gente, não tem. Às vezes as pessoas têm preconceito, né? Isso é verdade. De fazer terapia. Eu colocava aqui no meu perfil, assim, com orgulho, sabe? Porque muito tempo eu também tive preconceito de fazer terapia, mas eu precisei também por conta da síndrome de burnout. Porque chegou um momento que eu não tinha mais... Eu parei de confiar no meu trabalho,
eu não tinha mais vontade eu perdi a minha criatividade, eu perdi a minha motivação para levantar de manhã para ir para o trabalho. Então, isso acontece mais do que a gente imagina. E as Exatamente. pessoas têm medo de falar, né? Têm medo de Isso. colocar isso para fora. E a gente precisa cada vez mais trazer, e eu falo isso sempre para os meus clientes, que eu lido muito com esse ambiente organizacional nas consultorias que eu lido, e eu sempre falo isso para os meus clientes: vocês precisam cada vez mais prestar atenção nos colaboradores de vocês. Porque às vezes o colaborador ele tem medo de abrir a boca e pedir ajuda. E quando ele vai pedir ajuda, às vezes está tarde demais. Então, as empresas elas têm a obrigação, claro, nós temos que fazer a nossa parte, atentar-se aos sinais, buscar ajuda de um profissional da área da saúde, um profissional que tenha a capacidade de fato de auxiliar nesse processo, mas a gente também tem que saber que o ambiente organizacional também tem a sua obrigação, porque, afinal de contas, não existiria uma doença relacionada ao trabalho se o ambiente organizacional fosse tão perfeito assim. Então, as empresas também têm que ter a sua parcela de responsabilidade no meio desse processo. E é o que eu falo para todos os meus clientes: vocês precisam olhar para as pessoas como seres humanos que têm família, que têm problema, que têm anseios, que têm uma série de dificuldades e que talvez ele não vai ser aquele colaborador que, quando estiver passando por um problema, vai abrir a boca. Ele vai ficar calado. Então, tem que se ter sempre um trabalho ali por trás para auxiliar e diminuir isso, né? Porque a gente sabe que é horrível até para o próprio mercado de trabalho. Se as empresas não investem nisso, elas vão cada vez contratar pessoas adoecidas. E aí a culpa é delas, porque é elas que causam esse ambiente, né? Exatamente. A gente precisa de líderes, né? A Núbia, eu tive uma live fantástica com ela sobre liderança. As Ela empresas tá estão aqui, né? A Nube. Um precisando. abraço, Nube. É, fantástica. Um oi para a Dani também, para a Élida, também que são grandes amigas. A Dani que me indicou você para estar falando sobre esse Dani é uma assunto. querida. E Diego, falando então, você colocou logo no início, é bom, é importante ter um objetivo, né? Porque às vezes a gente está desempregado e sai atirando realmente para todo lado até cair uma Uhum. oportunidade. Até quando você. Porque assim, a gente vai mandando, mandando e vai recebendo muitos nãos. Até quando, qual é o limite, né, de receber tantos nãos para você virar sua chave e falar: peraí, será que eu tô. Será que tem alguma coisa errada no meu currículo? Será que tem alguma coisa errada na minha capacitação, no que eu faço? Ou eu não estou conseguindo? O que que você diz para esse tipo de pessoa? Que às vezes a pessoa está 1 ano, 6 meses mandando currículo e não consegue encontrar. Olha, hoje, sendo bem sincero para você, o maior problema dessas pessoas que normalmente ficam esse período todo sem conseguir emprego não é falta de oportunidade. É por conta do currículo que está mal feito. E quando a gente para fazer uma análise, a gente vai olhar e olha pessoas que fazem currículos assim, dos mais variados possíveis. Tem pessoas que fazem currículo achando que vão concorrer a um concurso de beleza, porque se preocupa muito com a foto. Tem pessoas que colocam currículos com páginas intermináveis. Pessoas que não colocam um número de informações suficientes. E a gente tem que entender que nós estamos vivendo num cenário onde as empresas estão começando a se adaptar ao novo cenário tecnológico. Então, cada vez mais as candidaturas estão se migrando de envios de e-mail para plataformas de inteligência artificial. E aí, nesse momento, a plataforma de inteligência artificial ela analisa pontos. Que esses pontos não tiverem lá, você vai ser eliminado o resto da vida se não mudar. Né? Então, quando eu começo, todo o processo de orientação de carreira que eu começo primeiro com uma primeira reunião com o meu assessorado, perguntando dos anseios, qual é o objetivo que ele tem. A segunda já é para reformular o currículo de forma imediata. Porque é o problema mais encontrado. As pessoas falam: Diego, eu encontro pessoas aqui que eu ajudo, às vezes, até de forma gratuita, porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar e fala: Diego, pelo amor de Deus, já tem 1 ano e meio que eu não consigo emprego. Aí eu fico parando para pensar, de tanto tempo já que eu estou na área, eu fiquei parando para ficar pensando. Eu falei: gente, mas não é possível. E eu fui estudando, e eu fui olhando, e eu fui vendo. A maioria, posso te dar 90% de certeza, que o problema estava no currículo. Ou era a falta de informação, ou era o excesso dela. E é notório, eu tenho um assessorado meu agora comigo, que está em busca aí de uma primeira experiência no mercado, e ele ligou para mim esses dias falando assim: Diego, você não tem noção do quanto que eu estou feliz. Eu falei: por quê? Eu fui chamado para 2 entrevistas. Ele já está 2 anos atrás de emprego e não consegue. E a gente reformulou o currículo dele, já foi chamado para 2.
entrevistas. Então, é algo que muita gente fala assim, poxa, mas não é currículo. É currículo sim. Se o currículo não tiver montado de forma estratégica, você não vai conseguir ser chamado nem para uma entrevista. E a gente sabe que o currículo é a porta de entrada em qualquer empresa. A empresa não te conhece. Como é que ela vai conhecer? Pelo currículo. Ela tem que ler e entender quem é o Diego. Quem é o Diego Batista que ela não conhece, que ela nunca viu, que ela não sabe quem é que está lá atrás? Ela precisa entender. Ela precisa entender que é o Diego que é administrador, é o Diego que tem especialidade na área de gestão de pessoas, que conhece a área de recursos humanos, tem que saber que é o Diego que analisa. Ela tem que saber quem é esse Diego. Ela precisa saber onde é que esse Diego passou, com a experiência que ele tem. Só que tem muita gente que não se preocupa com isso. E aí fica aleatório, dispara para todo lado. E aí vive naquele complexo de não existe oportunidade para mim. Isso não existe. Isso é um paradigma que as pessoas precisam quebrar. Existe oportunidade para todas as pessoas. Só que as pessoas têm que fazer por onde? E aí a gente entra nessa outra parte que você falou. Qual é o momento da pessoa entender de que talvez ela precisa se capacitar? Eu acredito que a pessoa precisa se capacitar sempre. Ela nunca pode parar. Nunca pode parar. Porque quando ela dá uma brecha para estacionar, o mercado de trabalho da noite para o dia ele faz isso aqui, ó. Ele muda. E aí eu tenho que estar preparado. Eu não posso esperar ele mudar para que eu vá lá e me prepare. Eu tenho que sempre me aperfeiçoar. Eu sempre tenho que estar estudando na minha área, que é o meu objetivo. Eu tenho que estar buscando cursos na minha área. Eu tenho que buscar uma graduação na minha área. E diploma, gente, por si só não serve de nada. Diploma por si só não serve de nada. Você tem que fazer alguma coisa com esse diploma. O que você vai fazer? Você tem que se aperfeiçoar, você tem que atuar na área, você tem que buscar se aprimorar, buscar novos conhecimentos, porque todo o mercado tem novas atualizações. Todos eles têm. Não tem nenhum que não passe por novas atualizações. Então as pessoas precisam estar nesse cenário, estando dentro do mercado ou não. A gente tem que estar sempre se tornando competitivo, desenvolvendo a empregabilidade em todos os momentos. Então tem que estar o tempo todo nisso. Não tem que esperar um X período para poder falar assim, não, agora eu vou parar e vou fazer um curso. Não, agora eu vou parar e vou fazer uma graduação, vou fazer uma pós. Já tem que correr atrás disso antes de qualquer coisa acontecer. Eu acho que esse é de fato o caminho, é se aperfeiçoar antes para que quando acontecer de fato você já esteja pronto, já esteja preparado e elaborar um currículo cada vez mais assertivo, que não seja um currículo desnecessário com um monte de informação que não tem nada a ver e que não seja um currículo que tenha informação de menos. A pessoa precisa te conhecer. Né? E aí tem uma informação importante que eu queria trazer para poder finalizar essa resposta. Hoje, é comprovado que todo recrutador demora de 10 a 15 segundos numa análise de currículo. Por quê? Nós estamos falando de processo seletivo. Processo seletivo não é uma pessoa só, são várias. Então o recrutador ele vai pegar o seu currículo, ele vai bater o olho de forma geral e vai ver se você tem tudo aquilo que ele precisa. Ele não identificou, às vezes você pode até ter. Ele não identificou, você não escreveu, não tem como ele adivinhar. Passou. E aí, perde a oportunidade, passa para outro, né? Fantástico, fantástico. E entrando nessa questão do currículo, é importante ter um perfil no LinkedIn? Hoje é uma rede profissional, você acha que tem que se investir nessa rede para também, né, se apresentar, né, para esse mercado de trabalho? Eu adoro quando eu vejo lá no meu perfil assim, visitas, porque a gente tem Legal. visita, tem pessoas que estão ali vendo o seu perfil, né? O que você também diria para as pessoas sobre o LinkedIn? Olha, o LinkedIn ele é uma rede social diferente de todas as outras redes, como o Instagram, que a gente está aqui agora, e o Facebook, porque ele é voltado justamente para carreira e empregabilidade. Lá é o momento de você se promover enquanto profissional. É você se apresentando para o mercado. Lá no LinkedIn, nós temos empresas do mundo todo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que estão de olho buscando pessoas lá dentro, profissionais lá dentro. É o que a gente chama de hunting. Hoje o hunting está algo assim, cada vez mais atual, que é ao invés de a empresa esperar o candidato vir até ele, a empresa vai atrás dele. Então é o hunting, os profissionais vão atrás. E onde é que eles acham? Lá no LinkedIn. Então, só que o LinkedIn ele não pode ser uma rede social utilizada igual a gente usa as outras redes. Porque tem muita gente, sendo bem sincero, fazendo até um desabafo enquanto profissional da área, tem muita gente que usa o LinkedIn achando que lá é Instagram e Facebook, onde é que você fica postando foto da viagem que você fez com não sei quem, né? Do encontro com os amigos. E aí tá virando muito isso, assim. É sério. Tá virando uma coisa assim que não era para virar.
porque é uma rede voltada para outra coisa que não tem nada a ver. Ela é uma rede voltada para você fazer o quê? Compartilhar conhecimentos da sua área, compartilhar curiosidades da sua O área. portfólio também, né, Diego? Como? Criar o seu próprio portfólio, né? Criar seu Exatamente. próprio É portfólio. essencial para que as pessoas consigam saber qual é o teu trabalho. É um campo para você fazer o quê? Olha, eu vou fazer uma palestra em tal lugar, você registrar aquele momento e divulgar. Você escrever um artigo, compartilhar com a galera. É um espaço para você se autopromover, essa é a verdade. É um campo para você se autopromover. E hoje o LinkedIn é uma rede que cada ano que passa, ela aumenta em número de seguidores, aumenta em visibilidade e as empresas estão começando a entender que nesse novo momento, os melhores profissionais estão ali dentro, por incrível que pareça. Porque lá dentro a empresa consegue não só olhar o teu currículo, as tuas experiências, a tua capacidade, mas ela consegue ver quem é de fato você. Qual é o conhecimento que de fato você tem, o que você pode agregar para ela. E a gente sabe que nesse cenário competitivo, as empresas estão em busca disso. O que é? É a história do ganha-ganha. O que é que eu contratando o Diego, né, contratando a Carol, o que é que eu posso estar ganhando com isso? Em contrapartida, né, o que é que eu, Diego e Carol, enquanto profissional, posso estar ganhando, me beneficiando com aquela oportunidade daquela empresa. Né? Então, o LinkedIn hoje ele é uma rede voltada para isso. A gente tem mais de... A última atualização do LinkedIn tinha saído o quê? Mais de 50, 60 milhões de pessoas que já estão participando em vários países, enfim. Então, assim, é oportunidade. E outra, o mercado estrangeiro está de olho nos brasileiros. Está de Super. olho nos brasileiros. E tem gente aí, ó, surfando na onda, principalmente galera da área da TI, recebendo em dólar. Tá? Então, assim, as empresas estrangeiras estão de olho nos brasileiros. E é por lá que elas vão te olhar. E entrando então nessa questão das empresas estrangeiras, aqui no Brasil também muitas empresas estão exigindo, né, e cobrando inglês. De um nível assim de 1 a 10, como é que você analisa essa questão do inglês? É primordial, sim, inglês avançado, intermediário? O quanto que a pessoa tem que investir em uma língua estrangeira? Olha, investimento em língua estrangeira é algo primordial para todas as pessoas. Claro que vai ter vagas que não vão ter a necessidade da obrigação de uma língua estrangeira, porque às vezes a empresa não tem uma filial fora do Brasil, ou também não tem contato com clientes de fora, mas é importante nós termos, até mesmo porque isso é questão cultural, é cultura. A gente adquire novas culturas, novas habilidades, novas competências. Então, em questão de 0 a 10, eu daria até 11. Tá? Eu daria até 11, porque é algo latente. Até eu mesmo, Diego, me sinto desafiado. Eu fiz espanhol durante um tempo, depois eu parei de praticar, agora eu fico olhando, eu falo assim, gente, eu tenho um professor que dá aula comigo no Senai, que ele é colombiano. Eu olho pra cara dele, tem hora que ele fala umas coisas em espanhol, que eu que estudei espanhol não me lembro mais. Porque a gente vai parando e fala, caramba, a gente chega num momento que a gente fala assim, mas calma aí, eu não lembro mais? Como assim? Eu tenho que me aperfeiçoar, né? Vamos voltar de novo a estudar, vamos fazer de novo e tudo mais. E eu fui atrás, vou contar aqui de uma experiência minha, eu fui atrás do inglês depois de uma porta fechada que eu tive por conta do inglês. Isso há muitos anos atrás. Quando eu ainda estava na época da faculdade, eu participei de um estágio para trabalhar na Apex, que é um órgão ligado ao governo, né? Uma empresa ligada ao governo, agência de exportação brasileira. E lá eu fui para a última fase, eu fui passando por tudo. Eu era o único da administração que estava fazendo parte. E eu falei, poxa, essa vaga é minha, eu tenho certeza que essa vaga é minha. Quando eu cheguei na hora da entrevista, me vendi super bem, falei super bem. Eles falaram, Diego, a gente te adorou. Mas agora vamos falar aqui, e o seu idioma? Aí eu, como assim? Não, a gente precisa que você tenha inglês. Aí eu, então, eu conheço só o básico. Aí eles, olha, infelizmente aqui para mim o básico não serve, porque você vai receber ligação e o cliente vai falar em inglês, você vai ter que falar com ele. O cliente vai te mandar um e-mail e você vai ter que pegar esse e-mail e responder ele, e vai ter que ser em inglês. Você vai ter que ler ele, que está em inglês, e responder em inglês. E aí? Falei, olha, vocês me perdoem, mas infelizmente eu não tenho. E eu perdi uma grande oportunidade por conta disso. Depois disso, o que eu comecei a fazer? Porque muita gente acha que, eu tenho que ter rios de dinheiro para fazer inglês. Negativo. Hoje o que mais tem é gente no YouTube que ensina inglês e é de graça. Hoje você pode assistir série no Netflix de inglês, em inglês. Então não tem, gente, história de dizer assim, eu não consigo aprender. Mesmo eu aprendendo, eu não consigo aperfeiçoar. Consegue.
Você só não consegue se não quiser. Então, é algo assim. E novos idiomas é uma nova competência. É uma nova, não. É uma competência técnica que é requerida por várias empresas. E é uma chance muito grande. Já é comprovado isso através de pesquisas, que as pessoas que têm uma segunda ou terceira língua têm uma chance muito maior de crescer na carreira do que as pessoas que não têm. Então, gente, vó, sem desculpa, vamos começar em inglês. Inclusive, eu vou abrir uma dica aqui. Tem um aplicativo que eu baixei também, que é o Duolingo. Ele é um Legal. aplicativo de jogos, cara. Ele é muito legal. Então, você fala, você lê, você escreve e você vai jogando e ele vai subindo o seu nível. Então, assim, é uma forma de estar praticando, porque eu também fiz muito tempo inglês, mas é aquilo que você falou, né, Diego? Se a gente não tem o costume de praticar, cara, a Exato, gente perde. Meu exato. esposo fez o TOEFL, tem o certificado, mas se ele for colocar hoje intermediário, ele tem dificuldade, né, de compreender, de falar, porque não é aquilo que a gente está praticando direto, Exato. né? Mas É a realmente as empresas estão exigindo muito. E é avançado para intermediário, Não, intermediário para avançado, tem né? um detalhe. Eu falei aqui ainda há pouco da questão que o mercado estrangeiro está começando a buscar muito brasileiro. Só que quando o mercado Sim, estrangeiro procura brasileiro, ele não vai buscar um brasileiro que não tenha inglês, que não tenha o francês, que não tenha o espanhol, que seja. Ele vai buscar uma pessoa que tenha a língua que daquele tem. país a qual, de fato, ele quer que a pessoa trabalhe. Então, se É. você não tiver, não tem como. Eu trabalhei em multinacional, eu vim de multinacional, e lá era incrível, que eu trabalhei na Ambev, e lá as pessoas eram assim, tinha hora que no corredor você andasse e achava que você estava trabalhando fora do Brasil. As pessoas estavam falando em outras línguas, no telefone, falando com gente. E eu olhava aquilo e não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse povo está falando? O que está acontecendo? Esse povo está brigando, está trabalhando, está só conversando. O que esse povo está fazendo? E era justamente as pessoas que ganhavam oportunidade para ir trabalhar em outras unidades da Ambev fora do Brasil. Aí, tá vendo? É, fazer o intercâmbio é necessário? LD, até eu respondo essa. Eu tenho um amigo que fez intercâmbio durante 3 meses. Foi bom para ele aprender? Foi, mas é aquilo. Se você não pratica, se você não coloca em prática, perde. Ele Exato. perdeu, assim. Só 3 meses não é o suficiente, né? É uma continuidade. Eu tenho amigos que saíram do Brasil e falaram assim: ah, eu vou embora para os Estados Unidos. Vou morar lá durante um tempo, depois eu volto. Acabaram que nem voltaram, ficaram por lá. Hoje eles falam, Diego, você não tem noção. Eu no Brasil achei que eu falava inglês. Quando eu cheguei aqui, que eu fui obrigado a falar inglês no meu dia a dia, eu vi que a falta da minha prática não me ajudou É, em nada. é isso mesmo. O Irion tá perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva sim no meu perfil e eu Ah, depois também vou disponibilizar. ele é o meu assessorado querido aí que eu comentei ainda há pouco, viu? Ai, que bom, que bacana. Então a oportunidade vai chegar. Na hora, alguma das perguntas que eu tinha já te passado, e que também surgiram algumas, né, na caixinha de Perfeito. pergunta. Na hora de dizer a pretensão salarial, muita gente trava com receio de colocar abaixo do que merece e a mais, né? De Uhum. ficar se sentindo, nossa, superior demais. O que que deve ser feito assim? O que que a pessoa pode fazer nessa hora? Olha, hoje, gente, a gente tem acesso à informação em todos os lugares. Hoje a gente dá um clique no Google, nós conseguimos identificar coisas assim em todo mundo, né? A gente sabe muito bem disso. Hoje o acesso à informação é muito mais fácil. O problema da pretensão salarial está na falta de conhecimento que as pessoas têm. Por quê? Porque muita gente não tem aquela audácia de falar assim, quanto que será que o mercado está pagando para essa função que eu estou querendo? Porque quando uma empresa está fazendo uma pesquisa salarial, ela quer ver duas coisas. Uma, às vezes ela não tem o valor do salário ainda definido e ela quer entender através do mercado o que as pessoas estão pedindo. É um primeiro ponto. E o segundo ponto é entender a qualidade dos candidatos e o que esses candidatos estão de fato pedindo para assumir aquela vaga. E aí entra naquele caráter eliminatório. Só que ele vira um caráter eliminatório quando eu não tenho noção de quanto que aquela área está pagando, quanto que aquela função está pagando no mercado, e eu vou lá e solto um valor aleatório. Eu já tive N pessoas com currículo espetacular, mas que chegava para mim falando assim, ah, eu só vou se for por 10 mil. Tá, mas me diga o porquê que você quer ir por 10 mil.
Não, porque eu já tenho tanto tempo de mercado, é assim, assim, assado, eu já trabalhei em tal lugar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já ganhei prêmio não sei aonde, aquela coisa toda. Beleza. Mas o mercado está pagando isso? Ah, não. Falei, você está desempregado há quanto tempo? Ah, já estou desempregado há 2 anos. Pois é, nunca vai achar uma oportunidade querendo uma pretensão acima daquilo que é fora da realidade. Fora da realidade. E aí é por isso, e aí eu volto a dizer, o objetivo ele ajuda até na questão de pretensão salarial. Por quê? Porque se eu tenho um objetivo de atuar, por exemplo, como auxiliar administrativo, eu sei que o mercado ele não vai pagar por um auxiliar administrativo mais que R$ 2.000. Porque isso é uma realidade da maioria das empresas. Claro, tem empresa que paga mais? Tem. Mas a gente não tem que olhar para uma empresa que, poxa, uma empresa gigantesca que tem filial no mundo todo e não sei o quê e paga mais de R$ 2.000 para um auxiliar. Aí eu vou pedir mais de 2.000 só porque essa empresa X paga. Só que não é o que o mercado pratica. A gente tem que ter essa noção, essa ideia. Então, a dica que eu dou é, tem um objetivo profissional? Eu tenho ali um objetivo de atuar, sei lá, na área financeira, no RH, na área de logística, operações. Vá atrás. É só colocar no Google, gente. Pesquisa salarial, vaga, coloca lá. Assistente administrativo. Vai vir o site que vai dizer para você a média que o Brasil está pagando. Se você falar média, gente, nenhuma empresa vai eliminar você por conta disso. Agora, se você for falar salários astronômicos, ou às vezes você também jogar o valor da tua pretensão lá embaixo, só para querer ganhar vaga, a empresa vai falar assim, gente, ele está pedindo muito pouco. Então, na hora que uma empresa oferecer mais para ele, ele vai cair fora daqui. Então, falar menos é negativo e falar demais também é negativo. A gente tem que estar no meio ali, num paralelo. Então, é só fazer uma pesquisa, gente. É coisa simples. Joga no Google, faz uma pesquisa. Inúmeros sites fazem isso de forma gratuita. E aí é só você ter uma noção, uma ideia. E aí, melhor ainda, o seu argumento, na hora que a empresa falar assim, qual é a sua pretensão salarial? Você vai começar a sua fala não dizendo, eu queria ganhar tanto. Não é eu queria ganhar tanto. Você vai começar a sua fala dizendo o seguinte, olha, pela pesquisa recente que eu fiz no mercado, para essa função que eu estou almejando, a média no Brasil está sendo de tanto. Eu duvido que do outro lado a pessoa vai ficar impressionada falando assim, é o quê? Ele está falando que a média do Brasil é tanto, então esse cara pesquisou. Você entende? A gente muda o cenário pela fala. Não é aquilo que a gente fala, é a forma que fala. Porque se eu chegar lá falando assim, qualquer valor para mim serve. Não é isso que a empresa quer ouvir. Não, eu só vou se for por tanto. E aquele valor está fora da realidade. A fala não é essa, a fala é diferente. Eu tenho que ter a fala voltada. É aquela história. Quando eu estou conversando com alguém, eu não quero ouvir aquilo que agrada os meus ouvidos. Num processo seletivo é a mesma coisa. Você tem que encantar quem está te ouvindo. E é assim que você vai conseguir a vaga. Não é chegando para a pessoa e falando assim, não, qualquer coisa que eles me oferecerem aí. Não, o valor que o mercado está pagando. Não é assim que funciona. Tem que falar de uma forma que convença o outro do outro lado. Isso aí, gente. Então, anote essa dica. Sensacional. A gente já comentou mais ou menos do currículo. Você indica sites para as pessoas que querem sair daqui e falar, cara, eu preciso mudar meu currículo, eu preciso botar uma foto, né? Ou não sei se tem que ter foto ou não. Que dicas mesmo, então, você dá para essa questão do currículo, né? Para a pessoa que falar assim, cara, agora eu vou dar essa repaginada, o que tem que ter, o que não tem que ter, só para ajudar aí. Tá, perfeito. Olha, hoje, dicas objetivas para currículo. Currículo, primeiro, não tem necessidade de ter foto em currículo. Até mesmo porque hoje, não tem como a empresa avaliar você pela sua foto. Isso é impossível de acontecer. Não tem como a empresa avaliar você pela foto. Então, não é necessário, a não ser que você cadastre em alguma plataforma que exija, que seja obrigatório que, de fato, você anexe uma foto. E se for uma foto, que seja uma foto profissional. Não coloque uma foto que você está junto com outra pessoa, que você está junto com um cachorro, com um papagaio, com um vizinho, porque eu já vi de tudo. Foto que você tinha 16 anos, você já está com 26. Gente, a nossa cara muda, a gente fica velho. Não é assim, né? A gente não fica novo a vida toda, né? Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente que coloca foto lá da época da infância e aí a pessoa chega na sua frente, eu já tive essa experiência. A pessoa chegou na minha frente, eu falei assim, quem é você? É fulano de tal. Aí é notório. Eu olhei pro currículo, olhei pra cara dela. Olhei pro currículo, olhei pra cara dela. E aí é nítido que a pessoa pensa, aí, é mesmo? Assim, mas você fica achando estranho, né? Então, currículo não precisa colocar foto, outra coisa. Currículo, gente,
não é o currículo mais bonito que vai ganhar a oportunidade de emprego. Então não precisa ficar fazendo currículo coloridinho, currículo com aqueles designers de canvas, aquela coisa toda. Isso é extremamente desnecessário. Currículo tem que ser algo objetivo, tem que ser algo assertivo e não pode nem faltar e nem ter informação demais. Então, o que eu sempre indico? Lá nos dados pessoais, o que não pode faltar? Não pode faltar o nome, não pode faltar a idade, não pode faltar a sua localidade de moradia, não precisa de endereço, porque muita gente coloca o endereço inteiro. Aí eu até brinco, falo assim, mas você acha que o recrutador vai te visitar, vai te mandar um presente? Né? Não precisa. Coloca só mesmo onde você mora. Eu moro em Ceilândia, eu moro em Taguatinga, eu moro em Águas Claras, enfim, que seja. Coloque o e-mail e coloque um telefone que a pessoa consiga entrar em contato com você. Então, o ideal a gente está falando de mercado de trabalho. Então, o e-mail tem que tomar cuidado também, porque tem muita gente que coloca aquele e-mail da época da adolescência, é o não sei o que gatinha, é o não sei o que tchutchuca, porque eu já vi de tudo também, né? Então, vem de tudo para nossa mão. Então, tem que colocar um e-mail que seja um e-mail profissional. Coloca teu nome, teu sobrenome, né? Coloca o seu telefone de preferência, o seu, não coloca do vizinho. Não coloca do marido, não coloca da esposa, coloque o seu. O recrutador quer falar com você. Porque às vezes você coloca lá, e eu já tive experiências extremamente negativas, de pedir, por exemplo, para a minha estagiária ligar para uma pessoa, e aí a mulher do outro lado achava que o marido estava pulando a cerca e gritar com ela como uma louca desesperada, achando que era a amante que estava ligando. Porque ligou para a mulher e o homem não atendeu o telefone. Então, assim, já aconteceu tudo nessa vida, né? Então, coloca o seu número de telefone, que é importante que a pessoa fale com você. Se ela não conseguir falar pelo telefone, ela vai lá e manda um e-mail e assim ela consegue falar com você de alguma forma. E aí, para finalizar os dados pessoais... E o e-mail, rapidinho, um parêntese aqui, Diego, sobre e-mail. Eu já perdi uma oportunidade no e-mail, porque eu não vi. Passou, eu não vi. E eu tinha sido selecionado para um processo, mas eu não vi. Então tem que ser um e-mail. Exatamente. Tem que ser um e-mail que você consiga todo dia estar acessando ele. Porque se a empresa não conseguir te ligar, ela precisa te encontrar em algum lugar. Então ela vai mandar para você por e-mail. Olha a sua caixa de spam, porque às vezes vai direto para a caixa de spam. E aí às vezes você perde a oportunidade por bobagem, que é simplesmente não conferir um e-mail que chegou. E aí, claro, tem que colocar formação acadêmica. A formação acadêmica tem que sempre estar da mais recente para mais antiga, colocando qual o nome da instituição, qual o curso que você fez, colocando mês e ano que você começou e mês e ano que você terminou, ou mês e ano que é previsão de você concluir. Depois disso, você tem que colocar as experiências profissionais, é sempre também da mais recente para a mais antiga. E eu sempre indico para as pessoas o seguinte: seja objetivo no descritivo das suas experiências. Mas eu tenho muitas experiências. Gente, use o critério dos 5 anos mais recentes. Às vezes a pessoa começou a trabalhar lá em 1990. Aí é óbvio, vai ter muita experiência. Mas coloca 5 mais recentes. E isso não quer dizer, gente, que você tem pouca experiência, não. Porque o recrutador ele vai te perguntar. E se ele não te perguntar, você não precisa ter medo de falar, não. Você pode falar, olha, nesse currículo eu não coloquei as oportunidades todas, porque iria ficar muito extenso. Então eu quero dizer para você por onde também outros lugares que eu passei. Né? Ou também, outra estratégia que é muito utilizada no mercado é montar mais do que um currículo, mas não muitos, mas montar mais do que um currículo voltado para o seu objetivo. Então, você tem muita experiência na área financeira e na área de recursos humanos, por exemplo. Se você monta um currículo só com as suas experiências da área financeira para aquele objetivo da área financeira, e aí você monta um outro currículo só com a experiência de RH para aquela área de recursos humanos. É uma outra estratégia que você pode utilizar. E aí, uma outra coisa que ajuda muito, resumo profissional. Né? Então, coloque ali um mini resumo de 5, no máximo 10 linhas, ali logo no início do seu currículo, contando um pouco da sua trajetória, por onde você passou, principais cases de sucesso, principais realizações e tudo mais, para que, se caso o seu currículo tenha muita experiência, talvez a pessoa pelo menos pare para ler o seu resumo, ela entenda quem é você. Né? E aí depois vem a questão de idiomas, e aí, evite colocar aquela história do básico, porque básico, gente, não serve para nada, essa é a verdade. Não coloca a historinha do básico, coloque se você tiver do intermediário para lá. E é importante você colocar, se você tem a fala e você tem a escrita. Então você coloca qual é o nível de fala e de escrita, isso é importante. Porque às vezes você vai para uma entrevista, você coloca lá, eu tenho inglês intermediário. Aí o recrutador fala assim, então vamos testar? E aí às vezes ele pode te fazer perguntas naquela língua. Se você não souber responder, pega mal para você.
né? E aí, por fim, cursos, certificações, e aí coloca os cursos também sempre do mais recente para o mais antigo, coloque cursos voltados para a sua área, cursos que vão fazer você alcançar o seu objetivo profissional, evite ficar fazendo aquele mundaréu de curso na internet que não tem nada a ver com a sua área, não vai fazer você alcançar o objetivo, porque você está perdendo o seu tempo, e na hora que você colocar no seu currículo, só vai encher papel, tá? Então, coloque essas informações que, de fato, você vai ver que quanto mais objetivo for, o currículo é no máximo 2 páginas, gente. Não passa disso. Porque se passar disso, já era. Já é coisa demais. Já é muito extenso. Já é uma perca de tempo sua e também do outro lado, porque o recrutador não vai nem olhar. E aí você vai se candidatar e vai se sentir frustrado cada vez mais, dizendo que não está sendo chamado para o processo seletivo. Então tem que ser muito objetivo. Lá no meu Instagram, para quem está assistindo aqui a live, eu dou algumas dicas lá de vez em quando também. E eu toda sexta-feira abro caixas de perguntas lá. E aí as pessoas perguntam, eu vou lá e respondo. E aí eu sempre vou ajudando as pessoas nesse sentido também. Tá? Para poder, se caso alguém precisar de ajuda, também manda uma mensagem lá para mim, que aí eu auxilio respondendo. Aí, gente, então já fica o convite, né? Eu sei que não vai dar tempo de. Opa, não vai dar tempo de responder muitas perguntas aqui, né? Por conta do tempo que é limitado. Mas então fica o convite aí para vocês seguirem. Diego, coloca só o seu perfil aqui, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Vou colocar aqui agora. Aqui. Para as pessoas te seguirem e acompanharem aí, tirarem essas dúvidas. Isso é muito importante, né? A gente está agora vivendo esse momento, né, de retomada do mercado de trabalho. Então é a hora mesmo da gente se aperfeiçoar, da gente principalmente acreditar na nossa capacidade, gente. Isso é fundamental, né? Porque Olha, não... posso só fazer rapidinho, só te interrompendo, desculpa, mas fazer uma observação sobre essa sua fala que é extremamente importante. Acreditar em si. Eu acho que esse é a chave para o sucesso. Porque é muito fácil a gente ficar esperando o outro reconhecer aquilo que a gente tem de bom. E a gente não olha aquilo que nós temos de positivo. Nós precisamos nos reconhecer, nos capacitar, nos qualificar e nós temos que acreditar em nós. É isso que vai fazer com que você se motive todo dia, que você acorde, tome um não e fale, isso aqui é só mais um não, bola pra frente. É isso que vai fazer com que você busque. Gente, é igual a história da escada. Se você parar no meio do caminho, você não chega no topo. Você vai descer. Você vai descer. Então, assim, não adianta. É um degrau cada dia. Ninguém teve sucesso da noite pro dia, gente. Ninguém teve sucesso da noite pro dia. Porque tem muita gente que olha e fala assim, poxa, mas fulano... Nossa, fulano fala, parece que é tão fácil, parece que para ele foi tão fácil. Todos nós temos uma história e bagagem de muitos nãos, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Talvez a nossa fala hoje parece ser muito fácil, porque na nossa carreira a gente vai... Eu tô só com 28 anos, tem muita coisa para viver, se Deus quiser. Mas eu só com 28 anos eu já passei por cada situação. Então eu sei, e eu sempre soube onde é que eu queria chegar. E eu sempre corri atrás disso. Então é por isso que eu hoje colho na minha carreira coisas que eu plantei lá atrás. E aí eu costumo sempre brincar, não adianta você querer colher melancia se você planta banana. E não adianta você querer colher sucesso se você não plantou lá atrás. Não vai colher, não vai. Então comece de agora, para que daqui a alguns anos você comece a colher e chegar onde você quer. Excelente, excelente. Já caminhando para o encerramento aí com essa mensagem mega positiva, que eu adoro, é isso que eu tento também aqui passar no meu perfil, Diego. A gente está, né, trocando essas figurinhas agora, que é dessa motivação mesmo. Eu tento motivar as pessoas com as boas notícias. E as boas notícias são de pessoas que às vezes não tinham nada e conseguiram, né, passaram num vestibular, conseguiram abrir uma empresa, conquistaram o emprego dos sonhos. Recentemente eu coloquei aí um senhor de 80 anos que terminou o ensino médio, com 80 anos. Mas aí, ele foi lá e terminou, né? Então, eu tenho não desistir. Aluno, gente, em sala de aula, que a minha aluna que tem maior idade, ela já está com 64 anos de idade. Ai, e ela é legal. minha aluna fazendo curso técnico na área de administração. Então, assim, eu olho para ela e eu falo assim, você que me dá aula, não sou nem eu que te dou aula. É você que me dá aula. Porque ela fala, professor, mas eu não sei de nada. Eu falei, mas só por você estar aqui dentro dessa sala de aula, você não tem noção do quanto você ensina sem nem falar. Olha que coisa boa, isso é muito legal, Diego. Teve uma pergunta só que eu vou fazer da caixinha e depois, para encerrar, eu vou pedir para você falar do seu do encontro que você vai promover agora também,
Eu acho que é fantástico para as pessoas, né, conseguirem aí ter mais informações e conseguir fazer. Teve uma pergunta que foi assim: quando saber a hora de desistir, né, de procurar uma vaga e a hora de, quem sabe, empreender sozinho, porque a gente também viu muita história de pessoas que começaram a Uhum, empreender, né? Quando sim. saber a hora de que eu tenho que ir atrás de um emprego ou não, ou de abrir a minha própria empresa, né? Porque hoje em dia a gente tem a opção do emprego, uma vaga de emprego CLT, a gente tem a opção de abrir uma empresa, né? E a gente tem também a questão de concurso, né? Quando a gente Uhum. sabe a hora para isso. Olha só, dentro do empreendedorismo, nós sabemos que empreendedorismo não é para todas as pessoas, até porque é muito desafiador. E a gente sabe que para você ser empreendedor, você tem que ser um excelente técnico, porque se você não for um excelente técnico naquilo que você quer abrir de negócio, você vai ter que buscar alguém que seja. Né? Então, talvez o caminho seja um pouco mais demorado. Mas o que eu digo e aí eu volto a dizer de novo, e eu sempre insisto muito nessa tecla da questão do objetivo, né? Da onde que eu quero de fato chegar, onde que eu quero trilhar. Se eu estou vendo que eu estou indo por um caminho A e talvez o mercado de trabalho está caminhando para um caminho B e eu estou insistindo naquilo dali, eu estou vendo que as práticas do mercado não estão aderentes com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou seguindo na minha carreira, com aquilo que eu estou buscando, eu estou perdendo tempo, muda a chave. Aí é o momento de você virar a chave. Por quê? Porque é muito difícil a gente falar de um momento X, Y, Z que a pessoa precisa fazer essa virada de chave. Porque vai muito de percepção. Então, eu estou vendo que na minha carreira, e aí vai muito da carreira de cada um, eu estou vendo que na minha carreira eu estou extremamente esgotado, não estou mais feliz trabalhando com aquilo, não gosto mais de trabalhar com aquilo, não gosto de trabalhar naquela empresa. Tudo para mim é motivo de reclamação, tudo para mim é murmuração, eu não sou mais feliz. Gente, entre reclamar e seguir a vida, é melhor seguir a vida. Então, cai fora, vai seguir sua vida, vai seguir outro rumo. Ah, eu não posso ficar desempregado porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Então, vá caçar fonte alternativa de renda, porque isso é pilar da empregabilidade. Né? Então, um dos pilares da empregabilidade é fontes alternativas de renda. Se você quer buscar outras possibilidades na vida, então busque fontes alternativas de renda para que você, falando assim, olha, não gosto mais disso aqui, você consiga sair, você tenha ainda uma renda para poder você se aperfeiçoar em uma outra área, buscar novos conhecimentos e seguir. Mas isso é de percepção. Então, tem que olhar para si, olhar para o seu momento, olhar para a sua carreira e saber se o mercado está caminhando para um lado, eu estou caminhando para o outro, é momento de mudar. Se eu, em si, enquanto profissional, não estou mais feliz com o que eu faço, chegou a hora também de mudar. Então, aí a gente tem que fazer essa virada. E para empreender, gente, é a mesma coisa. Porque tem muita gente que acha que empreender é só abrir um CNPJ. Não é assim que as coisas funcionam, não. Não é assim que funciona. Até mesmo porque, quando você empreende, é porque você quer se livrar de um chefe, você quer ser seu próprio chefe, você quer ter sua própria equipe, você quer que sua empresa cresça, você quer ganhar dinheiro. Né? Não vamos ser desonestos, a gente sabe disso. A gente quer ter sucesso na carreira, abrindo empresa, fazendo isso e aquilo, que a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser o próprio chefe, a gente tem uma série de anseios. Né? Mas a gente tem que saber primeiro se eu tenho esse perfil. Porque se você não tiver esse perfil, você vai ter que buscar alguém que tenha para se juntar com você e fazer esse sonho sair do papel. É isso mesmo. Sensacional. E eu vi no seu perfil que você vai promover um grande evento agora, né? O Conexão 4.0. O que é esse encontro? Exatamente. Olha, eu tô super animado com essa possibilidade desse evento. Vai ser a primeira vez que uma consultoria dentro de Brasília, eu posso até dizer, no Centro-Oeste, né? Que uma consultoria promove um evento nesse formato que nós estamos promovendo. Nós estamos vivendo já há vários anos, e não é de agora, mas está se tornando mais latente agora, a quarta revolução industrial. Nós já vivemos inúmeras revoluções industriais. E essa é uma revolução que está trazendo a inteligência das coisas. Nós vamos começar a viver um cenário onde que cargos que hoje existem irão deixar de existir, mas novos serão criados. Da mesma forma que novos cargos serão criados, exigências comportamentais e técnicas que hoje são pedidas pelo mercado vão deixar de ser exigidas, mas outras vão ser requeridas. E aí eu posso até dizer algumas aqui, por exemplo, como inteligência emocional, a capacidade analítica, capacidade empreendedora, visão sistêmica, enfim, e várias outras que vão começar a ser requeridas, já estão começando a ser requeridas, mas agora muito mais fortemente. A ideia do Conexão 4.0 é trazer
conteúdo relevante para esse novo cenário, trazer pessoas que são técnicas na área desse determinado assunto, para poder falar com pessoas dos mais variados públicos. Então, uma pessoa que seja desempregada, uma pessoa que esteja trabalhando, uma pessoa que queira recolocação profissional, uma pessoa que seja empresário, ou uma pessoa que simplesmente é gestor de uma empresa e quer aumentar o seu conhecimento. Então, o evento vai ser voltado para todos os públicos, com os mais variados assuntos. Nós estamos trazendo aí pessoas extremamente gabaritadas naquilo que elas trabalham nas suas áreas. E a ideia é preparar esses profissionais para esse novo cenário, para esse novo momento, e que daqui para o ano que vem, vocês podem ter certeza, o mercado de trabalho vai mudar terrivelmente. E eu vou usar a palavra terrivelmente, porque se hoje algumas pessoas estão com medo, porque não estão preparadas, se não se preparar a partir de agora, pode ficar com mais medo ainda, porque o negócio vai piorar. Então agora a ideia é, ou você começa a se adaptar ao novo cenário, ou você entra, é aquela história, ou você entra no jogo como uma peça do jogo, ou senão você vai ser eliminado. É igual a história do paredão do BBB, não é assim? Ou você entra no jogo, ou senão você vai fora. É assim que vai funcionar. Então a gente vai trazer esse evento para poder justamente estar trazendo esse conhecimento, abrindo esse novo cenário, trazendo novas perspectivas de futuro e trazer também novas profissões que vão estar acontecendo, novas competências que vão estar acontecendo. E a gente quer preparar essas pessoas para esse novo cenário. Vai ser no dia 14 de maio, então já está aberto aí, porque a gente já está em abril, então é mês que vem. Agora, dia 14 de maio, vai ser num sábado, vai ser de 8 às 18, lá no auditório da UniLS, que é a LS Educacional, né, que agora virou UniLS, lá em Taguatinga, fica ali na frente do Taguatinga Shopping, é de fácil acesso, dá para ir de metrô, dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, que tem parada de ônibus na frente, né? Então nós estamos preparando, a Núbia é uma das palestrantes, a Dani vai ser a nossa apresentadora e oficial do evento. Carol, você está convocada para participar, tá? Está convocada para ir para o evento, eu quero você lá também. E todas as pessoas que estão aqui na live, que vão assistir, comprem e corram para comprar o ingresso, que ainda está no lote promocional. Tá? A gente está no primeiro lote ainda, as vendas abriram agora, mas o primeiro lote são limitados a 50 ingressos apenas. Tá? Então, não vai ter mais ingressos, mas aí vão ser mais caros, porque vai ser segundo e terceiro lote. Então, quem quiser comprar, é só ir lá no link da Van Gogh Consultoria, tá? Então é só entrar lá na Van Gogh Consultoria. A gente já começou a divulgar, o link tá lá na bio, é só clicar no link da bio, que é pelo Simpla. Nós já começamos a divulgar os palestrantes que estarão participando desse evento. Ainda tem mais palestrantes pela frente, a gente só divulgou alguns ainda, mas tem mais palestrantes pela frente. E detalhe, tem novidades saindo aí que poucas pessoas sabem. Tá? Então, eu não posso contar ainda, porque é um segredo que a gente ainda vai soltar, mas vai vir uma novidade aí muito, muito boa. E a gente está preparando esse evento desde o ano passado. Então, é um evento que era para ter acontecido em março, como teve a segunda onda, aí, aliás, uma terceira onda praticamente da Covid, a gente preferiu, por questão de segurança de todo mundo, que é um evento presencial, não vai ser online, vai ser presencial. A gente preferiu, então, adiar, então a gente colocou ele agora para maio, agora nesse novo momento que a gente está vivendo, que agora está mais tranquilo, né? Sem ter essa questão aí tão latente do Covid. Então agora está no momento ideal. E se você quer se capacitar, se você quer se preparar para esse novo momento, se você quer se tornar um profissional que de fato o mercado vai correr atrás de você, você tem que participar desse evento. Se você não for, você vai se arrepender, porque depois não sei que ano que vai ter de novo. Então corre para poder se inscrever e participar do evento. Adorei, isso aí que é persuasão, que é motivação para botar a galera para conferir. Então, acesse, eu já marquei aqui o perfil do Diego. Lá você também vai ter acesso ao Van Gogh Consultoria, né, na empresa que está promovendo. E é o Conexão 4.0. E não é à toa que foi adiado. Vocês vão fazer no mês do trabalho, no mês de São José Operário. Então, é assim, é uma oportunidade mesmo para as pessoas confiarem e falar: minha hora, minha chance, minha oportunidade vai chegar, não é mesmo? E é o momento de causar uma metanoia na cabeça das pessoas, é uma mudança de mentalidade. Quem for participar desse evento, eu tenho certeza, vai sair de lá com tanto conhecimento, mas com tanto conhecimento, a bagagem que nós vamos entregar, gente, nós não estamos brincando, não. A gente está trazendo gente de peso, nós estamos trazendo gente que entende do assunto. Então, a bagagem que nós vamos soltar leva a pessoa sair de lá tonta mesmo. Falando assim, olha, eu estou com tanto conhecimento aqui agora, é só colocar em prática. Então, é isso que a gente quer. A gente quer causar uma mudança de mentalidade
preparar as pessoas para esse novo cenário. E eu vou ser um dos palestrantes lá também. Eu vou estar lá, a Núbia vai estar, a Dani vai estar, a Carol agora também vai estar, porque eu já convoquei ela, ela vai ter que estar lá no evento também, né? E todos vocês que estão aqui na live, pessoas que irão assistir depois, gente, não perde a oportunidade. Vai ser assim, sensacional. E em Brasília, nós temos pouquíssimas oportunidades como essa. Infelizmente. Infelizmente. É E quem sabe que talvez a partir desse evento outras empresas também comecem a fazer a mesma coisa. Ou se não fizer, nós vamos estar aí para poder fazer. Né? Mas aproveita para participar, porque vai ser a primeira edição. E essa edição tem tudo para poder ser uma edição muito marcante. Então tá, o convite está feito do Conexão 4.0, então aproveita. E já caminhando então para o encerramento dessa live maravilhosa, se você gostou, não esquece de curtir, de enviar para outras pessoas. Aqui a gente deu dicas sensacionais, gente, de como aprimorar um currículo, né, de como encarar esse novo mercado de trabalho, de como estar preparado também para lidar com os nãos, né? Porque também não tem nada mais frustrante do que o não é da empresa não dar retorno nenhum também, né? A gente sabe do tanto que é frustrante. Mas eu acho que você deixou muito claro isso, né? Às vezes são muitos candidatos, as empresas também estão se reinventando nessa questão do retorno, né, das entrevistas. A gente sabe que não é fácil, às vezes são 500 currículos para selecionar 10, depois ter que dar uma resposta automática, né? E realmente não tem nada mais frustrante, às vezes, de você saber, e aí, será que acabou o processo? Será que eu não fui? O que aconteceu? E eu coloco aqui um exemplo que eu tive muito bom para mim, porque foi um retorno de uma empresa que elogiou e tudo, e depois ela falou, mas a gente não ficou por conta disso, disso, disso. Aí eu, cara, então por conta disso, 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 é isso que eu tenho que melhorar. É personalizado, é excelente isso. Exatamente, isso é fantástico, porque te abre um horizonte. Porque você falou da inteligência emocional, eu achei muito legal vocês colocarem isso nesse encontro. Porque muitas empresas estão fazendo testes pessoais que nem a gente conhece nós mesmos. Eu Exato. fiquei surpresa comigo. Eu descobri num teste pessoal que eu tenho dificuldade de trabalhar com equipe. Eu tenho Olha aí. dificuldade em trabalhar em equipe. E aí, cara, então eu tenho que mudar isso em mim. Eu tenho que mudar o meu tratamento para saber o porquê que eu não, né, tenho essa dificuldade de trabalhar em equipe. É porque na minha profissão é muito sozinha. A minha profissão de jornalista sou eu a equipe, eu que faço tudo, né? Então isso é muito legal também. Eu não sei se você faz esse tipo de consultoria para as empresas, mas esse feedback mesmo profissional, né, das pessoas também se autoconhecerem, saber o que precisa mudar, ajuda muito. É importantíssimo. Isso ajuda bastante, até mesmo porque muitas pessoas ficam se perguntando aonde foi que eu errei. Quando a empresa traz esse feedback personalizado, ela consegue trazer essa visão de que, opa, calma aí, eu só não fui reprovado, mas a empresa me notou e ela ainda me deu a chance de melhorar. Né? Então, é uma possibilidade. A gente sabe que nesse cenário que a gente tem aí de, às vezes, 500 currículos para uma vaga, às vezes fica difícil. Humanamente, a gente tem que confessar, humanamente, às vezes é difícil da pessoa dar o retorno. Mas as empresas, fica aqui o apelo, eu sempre falo isso para meus clientes também, de sempre ter esse cuidado de dar essa devolutiva. Né? Eu, por exemplo, utilizo na minha empresa para recrutamento e seleção dos meus clientes, que nos contratam, é uma plataforma de inteligência artificial. Lá tinha uma mensagenzinha básica lá, né? Que o sistema próprio enviava. E eu fui lá e personalizei a mensagem inteira para virar uma mensagem pessoal. Assim, quem recebe retorno dos processos seletivos da Van Gogh, eu duvido que a pessoa fique desmotivada, porque eu já vi um monte de gente se candidatando de novo. Porque a mensagem ela é uma mensagem motivadora. Então, não é a questão de ser... O processo seletivo não tem que ser algo negativo. Ele tem que ser, de fato, uma experiência. Então, ela tem que ser uma experiência que vai levar você a alcançar a vaga, ou tem que ser uma experiência que vai fazer você sair da sua zona de conforto para buscar melhores possibilidades. Muito bom. Diego, gratidão, gratidão mesmo por ter aceitado esse convite. Eu acho que as pessoas precisam ser luz também hoje em dia. Você com certeza está sendo luz na vida de muitas pessoas, né? Levando essa sua experiência e também essa sua formação, né? Em ajudar também, né, as pessoas a confiarem mais em si. Eu acho que você conseguiu mostrar muito bem isso. Assim, a autoconfiança é primordial. E eu queria então que você deixasse aqui sua mensagem de encerramento para gente. Até uma próxima, quem sabe bater outro papo também. Tá ótimo. Olha, antes de deixar a mensagem, eu queria agradecer o convite.
falar que, assim, para mim, é sempre muito bom estar aqui podendo falar pelas redes sociais. É uma coisa que eu gosto, é uma forma que a gente tem de se aproximar mais das pessoas, de trazer o conhecimento que a gente tem junto de nós. E eu, como uma pessoa que acredito muito em Deus, eu acredito que aquilo que a gente tem de graça, a gente também tem que entregar de graça. Né? Então, para mim é ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Conte comigo quantas vezes for preciso. E para as pessoas que estão aqui, eu digo para vocês, olha, não existe nenhum obstáculo na vida que alguém não conseguiu superar. Então, se você alcançou um momento da sua vida em que você está se vendo sem norte, olhe sempre para frente, olhe sempre para o futuro, olhe sempre aonde você quer de fato chegar, lute, batalhe pelaquilo, busque, vai atrás, se aprimore, busque, se conecte com pessoas que são da sua área, busque fazer network, vá para o LinkedIn, melhore o seu currículo, venha através de lives, assim, igual aqui que a Carol está promovendo, no perfil dela, no perfil de outras pessoas que trazem conhecimento. E, gente, hoje o que mais tem é conteúdo gratuito para poder você se desenvolver. Então, hoje você só não vai se desenvolver se você não quiser. Então, acredite em si, não espere que os outros acreditem em você, lute pelo aquilo que você quer, busque os seus objetivos, não fique olhando para o lado, não olhe para o outro, não se compare com ninguém, porque cada um de nós temos que viver a nossa vida e cada um de nós, na nossa particularidade, vamos alcançar o nosso sucesso e o nosso sucesso não tem régua. Não tem régua que meça o nosso sucesso. O nosso sucesso é quando nós nos sentimos extremamente realizados com aquilo que a gente faz e alcançar aquilo que a gente quer. Isso é ter sucesso. Tendo muito, pouco dinheiro, estando numa empresa gigantesca, numa empresa pequena. Sucesso, gente, não está atrelado ao quanto que a gente ganha. Sucesso está atrelado a quanto feliz nós somos naquilo que a gente faz. E é isso que eu queria deixar. Sensacional. Gratidão, gratidão. Vamos fazer a nossa foto aqui. Peraí, deixa eu só... Calma aí. Eu sempre fico meio... Sorrisos. Aê! Então você também tira esse print, marque no Stories para outras pessoas estarem assistindo, gente. É muito importante a gente compartilhar esse conhecimento com outros que não puderam estar aqui, né? Que não puderam acompanhar. A live vai ficar disponível, então, no meu perfil. Vou marcar o Diego. E é isso, gente. Nós temos que aproveitar esse espaço das redes sociais para incentivar as pessoas, né? Esse é o nosso papel mesmo. Motivar e ajudar uns aos outros, né? Eu acho que também essa rede de compartilhar o que o outro faz, ajudar um amigo, é fundamental também, né? Exatamente. E outra, quem tá aqui, gente, só para poder encerrar, porque eu falo demais, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas só para poder fazer um pedido para todos. Gente, você que está aqui participando dessa live, que tem conhecimento, que pode ajudar outras pessoas, ajude outras pessoas. Tem muita gente aí hoje precisando de recursos e que não tem recursos, às vezes, para poder investir, recurso financeiro, de fato. Então, ajude. A gente colhe vários outros benefícios ajudando as pessoas. Então, transmita o que você tem dentro de você, o conhecimento que você tem de você, você vai ganhar muito mais, você pode ter certeza. Então, ajude sempre os outros. Faça o bem que o resto vem. Exatamente, é isso mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.